Olá, família! Passando aqui para pontuar algumas coisas que eu acho muito importantes sobre esse material que eu já havia comentado que está enviando. E para que faça sentido, né, o mesmo, é importante que eu venha aqui e traga para vocês algumas estratégias de como colocar isso em prática, tá? Entender sobre o que esse material realmente traz como objetivo, como proposta para o desenvolvimento emocional da filha de vocês. Tivemos aí, né, alguns contratempos, não conseguimos nos encontrar já faz 3 semanas, mas eu acredito, né, que na próxima semana a gente consegue retornar às nossas sessões e dar continuidade, né, o que a gente iniciou, para que a gente realmente possa aí, de fato, chegar ao nosso objetivo, né? Que é trazer uma regulação emocional para a filha de vocês e que a gente possa aí ajudar também a escola dentro desse processo. Já fico muito feliz, né, que a escola aí ela já está sendo muito parceira, já devolveu o questionário que eu vou estar estudando para que a gente possa também na próxima sessão estar discutindo sobre o mesmo. E vim aqui, justamente como eu falei inicialmente, trazer essa contribuição, que eu acho que vocês podem, né, a partir já desse material, já realmente conseguir aí colocar em prática algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês. Eu já percebo, né, diante do que nós viemos tendo contato, a partir das nossas conversas, né, a partir de algumas situações que vocês colocaram, é percebível que vocês já fazem isso, né? Vocês já buscam esse acolhimento emocional, vocês são uma família, são pais que realmente buscam essa construção como psicoterapeutas, né? E isso realmente me motiva, porque é algo que é primordial hoje para que as nossas crianças desenvolvam essa inteligência emocional, que inicia hoje na primeira infância, e lá no futuro, né, elas vão realmente plantar e colher de tudo que a gente está iniciando hoje, tá? Então, vamos lá. Validação emocional, né? Uma temática que eu comentei com vocês, mas inicialmente é importante entender o que é validação emocional. Para que vocês possam entender, eu vou falar o que é invalidação, que é o contrário de validação. A invalidação, né, emocional geralmente ocorre por estarmos com pressa, né? E não querer lidar com as birras dos pequenos. Consideramos as suas reações exageradas diante do motivo os que fez ficar chateado. Porém, né, devemos lembrar que para eles esses motivos são importantes e que eles estão experimentando uma intensidade emocional que não consegue expressar, né, de outra forma. Ou seja, na correria, né, da nossa rotina, nós temos, né, toda uma agenda que a gente precisa concluir. E essa agenda que eu falo é trabalho, é família, é a nossa vida conosco mesmo, né, que cada um também tem as suas prioridades individuais. Enfim, então, por muitas vezes essa pressa, né, por alguns momentos, a gente acaba não gastando o tempo que é importante diante de uma situação que envolve uma birra, que envolve, né, um momento onde essa criança realmente está tendo uma crise de estresse, né, uma crise a qual ela não consegue entender aquela emoção que ela está sentindo, deixou ela muito chateada, ou deixou ela muito triste, ou deixou ela com medo, insegura, ansiosa, enfim. É importante, né, que a gente entenda a intensidade dessa emoção, entenda a importância dela ser acolhida, né, que é o acolhimento emocional. Então, quando eu consigo fazer essa validação, no sentido que não é a emoção do meu filho ou da minha filha que me controla, é a minha emoção que está no controle. Não é porque o meu filho se joga no chão, ou porque ele não quer seguir as regras, ou porque ele não quer cumprir os combinados, ou simplesmente porque ele tem uma atitude agressiva no sentido de jogar brinquedo no chão, de quebrar alguma coisa,
ou até verbalizar alguma coisa, né, que realmente não é o que a gente trabalha, ou seja, dentro do nosso lar. Mas, né, é importante que você realmente faça sempre, nessas situações, esse acolhimento, porque esse acolhimento faz parte dessa construção, dessa regulação e também para que a gente possa eliminar alguns comportamentos. Comportamentos esses que vão refletir dentro do desenvolvimento, né, do nosso, no caso da filha de vocês, né, eu falo da nossa criança de uma forma geral, e esse comportamento ele vai se manifestar em outros espaços. Por isso que esse comportamento, quando não é trabalhado, ou seja, quando eu não trago todo esse trabalho no sentido de eliminar o que é negativo e reforçar o que é positivo, eu acabo perdendo esse controle. E essa criança ela começa a ter comportamentos que são invalidados em outros espaços. Então, a gente precisa, sabe, ter esse tempo com o nosso filho diante dessas situações. Se for preciso, a gente para o que a gente está fazendo. Eu sei que a gente tem outras prioridades, mas nesse momento, a nossa prioridade vai ser fazer o acolhimento emocional da nossa criança. E como fazer isso? Vou explicar mais, né, para que a gente possa entender. Gente, quando eu falo, né, de acolhimento emocional, no sentido de quando a criança, por exemplo, está chorando, né? Por muitas vezes esse choro é ignorado. Como assim? Quando eu falo, quando você ignora o choro do seu filho, você está o quê? Comunicando a ele que as suas emoções não são importantes, né? Ou que ele não tem o direito de expressá-la. Lembra quando eu falei, para que vocês não venham confundir a situação de birra, né, com o choro. Eu coloquei uma regra, eu coloquei ali um combinado e a minha criança não quis seguir. A minha criança não realmente, ela quebrou todos os combinados que eu tinha feito e ela persiste com um comportamento às vezes opositor, desafiador e tem aquela crise de se jogar no chão, de chorar, enfim. Lembra quando eu falo aí, a gente não tenta, né, no sentido de corrigir, no sentido de orientar o comportamento que ela deve ter, porque quanto mais você for falar com a criança, ela vai ficar irritada, aborrecida, ela não vai te dar atenção, porque o cérebro dela está envolvido pelo cortisol, que impede esse cérebro de realmente ter essa atenção para esses novos estímulos, e eu só vou conseguir deixar ela mais irritada e ainda reforçando aquele comportamento. Até eu coloquei, né? Se ela não coloca a vida dela em perigo, você deixa ela lá até ela se acalmar. Aí você vai fazer todo esse acolhimento que eu vou ensinar aqui o passo a passo. Porém, se foi em outra situação, que não houve uma situação a qual você colocou combinado, a qual você fez regras, mas que ela começou a ter um comportamento, né, de choro que pode ser por tristeza, ou medo, ou insegurança, ou mesmo raiva, você precisa tentar acolher essa emoção. Porque quando eu ignoro, eu não estou dando importância. Por exemplo, quando o meu filho está no parquinho brincando e ele vem chorando, dizendo: Mamãe, o coleguinha não quer brincar. E eu digo: Ah, deixa ele para lá, brinca com outro, tanta criança que tem. Ah, mamãe, eu quero um brinquedo novo, eu não tenho nenhum brinquedo, enquanto ela tem um quarto cheio de brinquedos. Ah, mamãe, não tenho mais nenhuma roupa nova, enquanto o guarda-roupa está cheio de roupa nova. Ah, enquanto ele simplesmente chega e diz: Ah, mamãe, eu não gosto mais de você, eu não amo mais você. Então, assim, quando acontecem situações como essa, por muitas vezes você fala, quando ela diz, por exemplo, eu não gosto mais de você, ah, mas eu te dou tudo, faço tudo por você, e você está dizendo que eu não amo você. Enfim, quando a gente não tenta acolher, mas, filho, você não quer brincar? Tava brincando lá e o coleguinha não quis brincar com você, mas o que foi que aconteceu? Por que o coleguinha teve esse comportamento? O que foi que você fez? O que você falou? Vamos lá tentar resolver isso. Filho, por que você está dizendo que não tem roupa nova? Olha, vamos olhar aqui seu guarda-roupa. Quantas roupas você tem? Por que você está dizendo isso? O que você está sentindo? Filho, olha o tanto de brinquedo que você tem. Quantos brinquedos? Você tem brinquedos aqui novos, eu te dei um tal dia e tal. Por que você está falando isso? Ah, por que você está dizendo que não ama a mamãe?
Por quê? Olha o carinho que a mamãe tem com você, a atenção com você. O que que você está sentindo? O que está acontecendo? Então, isso é o dar atenção pro choro, sabe? É isso, eu entender o que está causando o choro. Não, para de chorar. Por que que você está chorando? Nossa, já vi você, tudo você chora, tudo é aquilo. Isso eu estou ignorando o choro da minha criança. Então, dessa forma, ela vai aprender, né, reprimir as próprias emoções quando eu não dou atenção para esse choro, quando eu não dou atenção para a emoção. E ao crescer, ela pode se tornar uma criança, né, adulta insegura, que vai ter dificuldade de controlar e até de entender os seus próprios sentimentos e do outro também. Porque isso não foi dado direito a ela a entender, ela não aprendeu a lidar com isso, ela não teve ninguém que ensinou, que mediou. E eu sempre venho reforçando com vocês, né, que nós somos mediadores dentro desse processo emocional. Então, validar as emoções da nossa criança é acolher, sabe? É dar atenção. O choro é uma fala, o choro é uma comunicação. O choro é a primeira linguagem que a criança aprende ao nascer. É pelo choro que ela diz que está com fome, que ela está com sede, né? Que ela está com frio, algo está incomodando. E toda vez que ela chora, né? Alguém aparece para dar a ela o que ela está pedindo. Então, ela entende que o choro, ela consegue essa atenção. Então, a criança, toda vez que ela chora, ela está chamando essa atenção, ela está precisando de ser atendida, ela está precisando, né, que apareça alguém e venha ali trazer para ela o que ela está precisando. Quando eu ignoro isso, quando eu digo, sai daqui, menino, né? Não estou dizendo que vocês falem assim, eu estou dando aqui como exemplo algumas situações, alguns pais. Sai daqui, menino, não tenho, tô ocupado, para de chorar, você é fraco, ou tipo, eita, você chora por qualquer coisa, ou se for menino, menino, não chora. Por que você tá chorando? Mamãe já faz tudo, enfim, você fica sempre tentando trazer uma justificativa para que ele não chore, mas nunca tentando entender e acolher o que está provocando esse choro, o que está provocando, né, esse comportamento. E eu trago aqui para vocês, né, como primeiro ponto, regule as suas emoções primeiro. Se preciso, conte até 10. Respire fundo. Esse primeiro ponto é para mim enquanto mãe, é para mim enquanto pai, porque às vezes a gente está tão estressado ou nervoso que você não vai conseguir validar a emoção da sua criança. Então, primeiramente, você tem a percepção que você não vai conseguir, vai para um lugar, respira fundo, você tenta se acalmar, aí sim você retorna, vai até sua criança e tenta fazer toda essa validação emocional. Segundo ponto, você vai nomear para a criança o que ela está sentindo. Lembra que a gente conversou sobre isso? A importância da criança entender e compreender sobre as suas emoções. A criança está aprendendo, por muitas vezes ela não sabe que ela está com medo, ou que ela está ansiosa, que ela está triste, ou que ela está com nojo, ou ela está, sabe, sentindo alguma coisa que está incomodando. Como é que ela vai entender que emoção ela está sentindo, se ela não entende, se ela não consegue identificar, nomear. Por isso que os livros, né, que até você falou que já tem alguns, é muito bom para que a gente possa usar como ferramenta, para que a criança venha aprender a identificar, venha aprender realmente a reconhecer as suas emoções. Isso é uma resposta que a gente dá para o cérebro, depois eu vou dar uma aula para vocês sobre isso, que nós colocamos com o andar de baixo, o andar de cima, né? Quando a criança está numa crise emocional, os dois lobos, né, eles não conseguem se comunicar, por isso que a criança ela chora, 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 e ela demora muito, né, para conseguir se controlar e parar de chorar. Por quê? Porque o outro lado não consegue compreender, ele não consegue ter a razão por que eu tô desse jeito, porque eu tô tendo, né, esse comportamento emocional. Quando você consegue, né, se acalmar, é quando você realmente vai conseguindo entender. Na verdade, o cérebro vai conseguindo entender o que está acontecendo, por que eu estou assim. Então, quando você traz esse acolhimento, explicando para a criança, dizendo para ela, sabe, fazendo toda essa mediação, você está ajudando esse cérebro a se regular. Lembra que eu falei para vocês que nós, enquanto pais, sempre procuramos entender sobre a temperatura de febre, o que dá quando a criança está com dor de barriga, qual o tipo de alimentação, enfim, mas a gente não procura entender sobre o cérebro, sendo que
o desenvolvimento do ser humano, tudo é através daqui. Então, a nossa criança está em processo de desenvolvimento dessa caixinha, que envolve neurônios, que envolve células, enfim. Então, tudo precisa partir daqui. E quando eu ajudo a minha criança dentro dessa construção, dessa maturidade emocional, eu estou sendo a mediadora, eu estou andando com ela, né, nesse mesmo processo. Então, nomeio para a criança, né? Então, primeiro, se eu não tiver calma, vou lá, me acalmo, vou lá e nomeio a emoção da minha criança, dou nome. Ah, filho, você está assim porque a mamãe disse que não era o horário de você fazer isso. Ah, filho, você está assim porque você está com medo, você está assim porque você está inseguro, você está assim porque você está com raiva. Enfim, você vai tentando nomear para a criança o que ela está sentindo. Ponto 3, né? Valide a emoção, transmitindo à criança o que ela sente, é uma reação normal, que ela tem direito de sentir dessa forma. Ou seja, fale para a criança, sabe, que sentir raiva é normal, que você também sente raiva. Porque às vezes a gente vai pontuando para a criança que as emoções são ruins. Gente, todas as emoções, elas são importantes e fazem parte desse desenvolvimento. Se eu não tiver medo, por exemplo, eu vou me arriscar em tudo, eu não vou me proteger. Se eu não tiver raiva, eu vou aceitar tudo. E também não vou estar protegendo, né, os meus princípios, o meu caráter, enfim. O nojo, ele também é importante, porque senão eu vou comer coisa estragada, eu vou estar colocando também a minha saúde em risco. Então, ou seja, todas as emoções, elas têm uma função dentro do nosso desenvolvimento cognitivo. Então, eu passar para a criança essa maturidade, sabe? Essa naturalidade de que sentir raiva, sentir medo, sentir insegurança, ansiedade é algo natural, que eu também me sinto assim, né? Eu sempre coloco até como exemplo o filho que disse: mamãe, hoje a professora me chamou na frente, né, para falar, enfim, para colocar alguma situação. E aí a mãe disse assim: hoje eu também fui chamada na sala do meu chefe. Então, colocando que ela também sente medo, né? Que ela às vezes também fica insegura, que isso é natural. Então, a gente coloca para a criança: sabia que a mamãe se sente assim? Sabia que o papai fica assim? Sabia que hoje eu tive medo? Sabe que hoje eu fiquei com raiva? Sabe o que o papai faz quando fica assim? Você vai, então, colocando para essa criança essa naturalidade dessa emoção. Porque chega ao ponto que ela começa a pensar que ela é ruim, sabe? Que realmente ela é uma criança diferente das outras, por ela sentir uma emoção que faz parte, né, da vida de todos nós. E quarto ponto, né? A gente vai pontuar aqui, que é explicar os motivos, né, que ela pode não entendê-los ou achar que não são convenientes, mas é importante que eles sejam ditos. Ou seja, não é passar a mão, sabe, na cabeça da criança, mas o mais importante de orientar a criança, sabe, de realmente estar ali falando para ela sobre aquele comportamento, inicialmente eu acolher. Eu preciso trazer um regulamento para esse cérebro para ele poder me ouvir. Então, eu trago acolhimento, vou lá, estou calma, eu nomeio o que ela está sentindo, trago essa emoção como algo natural. Aí sim eu vou explicar para ela quais as regrinhas da nossa casa, quais as regrinhas do nosso lar, o que a gente coloca como combinado, né? A gente pode fazer isso? Isso foi legal, essa atitude? Né? Como é que a mamãe faz? Como é que o papai faz? E a gente vai colocando para a criança para ela entender, né, o que causou ela estar assim, né? E que aquele comportamento